Boa noite a todos. Falo boa noite porque estamos gravando esse podcast à noite, né? Mas os irmãos, quem assistir, será de dia, de tarde ou pela madrugada. Hoje estamos aqui com a intenção clara e objetiva de tentar esclarecer ao máximo o que são os frutos do Espírito Santo. Esse é o nosso propósito. Então, estão aqui ladeado pelo pastor Luiz Rosado, presidente da igreja Renovação Church. Estamos aqui com o pastor Paulo, também pastor da Renovação Church. Eu sou o evangelista Brasilino. Eu vou pedir ao pastor Luiz Rosado que comente sobre os frutos do Espírito. Faça essa abertura e nós entramos aqui em concordância, em discussão. Vai ser muito agradável esse programa. Boa noite a todos, graça e paz, irmãos. Amém. Nós vamos, como nosso irmão Brasilino nos disse, nós vamos falar sobre o fruto do Espírito Santo. Uma pessoa que ela já tem o Espírito Santo do Senhor, ela precisa ser conhecida com os frutos, porque como que eu sei se eu tenho o Espírito Santo? Como que eu conheço uma pessoa se ela tem o Espírito Santo? Pelo fruto dela. Quer dizer, uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Então nós somos uma árvore, nós somos uma oliveira. E aí nós temos que ter o fruto. Os nossos frutos são o Espírito Santo. E nós vamos comentar aqui, os frutos do Espírito Santo estão lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Nós vamos iniciar fazendo a leitura do versículo para que vocês possam acompanhar conosco. Então você pode acompanhar em Gálatas 5, 22. Vamos fazer a leitura? Está aqui, eu posso fazer. Já tá vamos lá, vamos acompanhar junto. Está fácil. Né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha só que maravilha. Os dons, amor, gozo, paz, fidelidade, mansidão própria, domínio próprio, benignidade. Vamos comentar sobre um pouquinho de cada uma delas, tá? Para que nós possamos melhor se expressar, para que vocês também possam começar a compreender. Nós, perante a luz da palavra do Senhor, a Bíblia diz que nós somos, como que interpreta a mesma palavra, nós temos que ver, as pessoas têm que ver Jesus em nós, o brilho, a luz que reflete em nós. Nossa luz é a luz de Deus, a luz de Jesus que reflete. Então as pessoas ao nosso redor e nós mesmos temos que ver que nós somos pessoas diferentes, nós temos um controle. Então todo esse controle, essa mansidão, esse domínio tem que vir de algum lugar, que são os frutos do Espírito Santo. Então vamos iniciar eles, né? Vamos falar o primeiro amor. Nós temos o primeiro amor. Aí eu pergunto, Paulo, nós conseguimos ter todos os frutos emanados do Espírito Santo na nossa vida? Olha, pode ser que sim, pode ser que não. Tem pessoas que vão ter todos os frutos e tem pessoas que vão ter 1, 2, mas tem que ter algum tipo de fruto, precisa ter, pelo menos um. Muito bem, é uma verdade, né? Algumas pessoas, o Espírito Santo é que nos dá esses frutos, que sejam emanados esses frutos, sejam manifestados esses frutos. É isso, pastor? Isso, exatamente. Alguns frutos é mais fácil de se falar, alguns são mais difíceis de se falar. Vamos o primeiro, o amor. Amor, ele diz lá o que a gente vai depender de amor. Amor, Jesus falou assim, que a gente tem que amar as outras pessoas como ele amou. Como ele amou. Não como eu amo. Porque o meu amor é diferente do amor dele.
como ele amou. Porque se eu vou pegar uma pessoa lá, uma pessoa que ela tenha coragem de se suicidar. Então o amor dela por ela mesma, ela tem a coragem de se suicidar. Se ela tem a coragem de se suicidar, o que ela tem a coragem de fazer com ela? Tirar a vida da outra pessoa. E vai ser o amor dela. Então não é o amor, né? Não é o amor nosso, é o amor de Jesus. Nós temos que fazer pela outra pessoa a mesma coisa que Jesus iria fazer. Nós temos que amar as outras pessoas como Jesus nos ama e como Ele amaria as outras pessoas. Esse é o nosso espelho, pronto, reflexo. Nós somos reflexo de Jesus. É isso, essa é a palavra. As pessoas têm que olhar em nós e falar, vamos usar a palavra de que a gente, normalmente todo mundo usa, crente. Tem que uma pessoa olhar para você e falar, você é crente. Você é servo do Senhor. Por que você é crente, você é servo do Senhor? Porque é os frutos aparecendo, é o fruto que mandou. É isso aí. E não tem como esconder. E parece que não, meu irmão brasileiro, irmão Paulo, é algo que não dá para esconder. Eu vou trazer até uma passagem da palavra ali, para nós né, simplificar, é melhor ver alguma coisa assim, principalmente no amor. Tinha os discípulos lá, Jesus foi levado cativo e falou, mas tinha aqueles que eram seguidor deles. E lá numa passagem da roda. E uma mulher fala assim, olha, ele era um seguidor. Porque, olha, ele se veste como ele fala como ele tem o jeito dele, com certeza era um deles. Muito bem, isso mesmo. Quer dizer, nós temos que reflete, não tem como. O nosso modo de falar, o nosso modo de andar, o nosso olhar, o nosso comportamento nos dedura. E Paulo também nos ensina que devemos ser imitadores de Cristo. Imitadores, isso, essa é uma outra palavra que eu queria achar do espelho, imitadores de Cristo, exatamente. Então o amor, eu acho que mais traduzindo é isso, a gente tem que amar, como que eu defino o amor? Como Cristo amaria, como Cristo amaria, como que Deus amaria alguém, deu seu Filho por amor de nós, olha o amor dele, tem um amor maior que esse, dá o Filho pelas pessoas, né, vamos falar assim, por nós. E tão errado que a gente somos, tão pessoas imperfeitas que nós somos, né? Mas nós temos que ter o fruto para que nós se aperfeiçoamos a cada dia. Né? Desses 9 frutos, você explanou aqui o amor. 9 frutos? 9 frutos. São 9. A Bíblia diz que são 9 frutos. 9 mas frutos. Nem sempre. Mas também sabemos que nenhum dos frutos cai muito longe da árvore. Nunca. Então tá tudo ali, né? Às vezes você não pode ter os 9, como comentou o pastor Paulo, mas alguns vão se evidenciar mais na sua vida, mais no seu comportamento e nas atitudes. O outro é a alegria. Pastores, a alegria não é a alegria, como disse um amigo nosso, aquela alegria de palhaço, circense, não, mas é uma alegria que você transmite, que é uma alegria de confiança, né? Você está confiante, você está alegre porque você confia naquele que fez tudo por você, e isso começa a emanar para as pessoas. Então você é alegre, por quê? Você não é sisudo, carrancudo, né? Porque você sabe o que está em você, é o fruto do Espírito. A alegria, uma coisa eu acho que é muito bom da alegria, a palavra, eu acho que uma pessoa alegre, ela não tem como ela ser uma pessoa pessimista, ela é uma pessoa sempre otimista, otimismo, uma pessoa que serve ao Senhor é uma pessoa otimista, ela é otimista. Aí pode falar assim, mas deu errado, poxa, você fez aquilo, deu errado, e ainda mesmo assim você está otimista porque deu errado? Eu estou otimista porque deu errado, porque ainda assim foi a vontade do Senhor. Se eu sirvo a Ele, eu creio na vontade dEle. Não importa o momento agora. Exato. Você fica alegre porque você tem uma confiança radiante de que as coisas boas e certas vão acontecer. E até você está alegre, né? Você não está revoltado, você não está irado, você não tem revolta em você. Você aguarda o seu tempo.
aquele negócio, né? A gente ora, apresenta ao Senhor, crendo que as bênçãos vão chegar. E não importa como vai chegar, mas que ela vai vir, vai vir. Isso. Sabe que vem. Sabe que vem. Sabe que vem. Que nos dá o segundo, na verdade, o terceiro fruto. Recapitulando, o amor, a alegria e agora sim, a paz. A paz que excede todo entendimento. É fruto do Espírito. Você está em paz. Eu não quero colocar a palavra novamente confiante, mas é uma paz que você fica inabalável. Né? Pode acontecer notícias, outras circunstâncias, casualidades, mas nada abala essa paz que está em você. Essa paz é algo surpreendente, porque a paz de Deus é Ele mesmo. Eu vos dou a paz, mas não a mesma paz do mundo. Eu dou a paz de Deus. É a paz de Deus que veio para nós, Jesus. A paz é um modo ali carinhoso. É fácil saber. Mesma coisa quando a criança ali está meio começando a dormir, está começando com aquele soninho, e a mãe pega no colo e fala: pode dormir, filha, fica aqui, depois eu apoio na cama, mãe, pode dormir que depois eu te ponho. A criança dorme em paz, porque sabe que a mãe vai pôr na cama, sabe que a mãe vai cobrir, sabe que a mãe vai estar olhando ela, sabe que a hora que acordar a mãe vai estar lá para fazer uma mamadeira, dar um café. Ou seja, ela está em paz, ela sabe que tem alguém cuidando dela. A nossa paz é isso, nós sabemos que tem alguém que cuida por nós, porque ele falou, né? Tem uma palavra que Jesus ele fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também crê em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ou seja, quando nós estamos na casa do Senhor, aí é essa paz. Essa paz. E aquele que vigia por nós, ele não dorme. Não dorme. Então nós temos essa paz, que ele sempre está vigiando. Pode ficar em paz, está vigiando, está guardando. Outro fruto do Espírito é a longanimidade. O que é a longanimidade? É tempo. É o espaço-tempo agindo em você. Quer ver uma pessoa que não conhece longanimidade e você deve conhecer alguém? A pessoa ansiosa. A pessoa que é ansiosa não é longânima, não tem o fruto do Espírito, porque ela é imediatista, ela precisa ter longanimidade, ou seja, ela sabe que com o tempo vai acontecer as coisas certas, precisas e saudáveis. Essa é a longanimidade que o fruto do Espírito nos dá. E isso é algo sério. É algo sério, porque é o que falou, uma pessoa que não tem a longanimidade, ou seja, o espaço-tempo. O pastor Paulo acabou de falar agora que orar ao Senhor, né, pede a Ele. Temos que esperar, temos que saber que Ele vai fazer, que Ele vai operar, é no tempo dEle, é no momento dEle. E aí os frutos do Espírito Santo começam a agir em nós por causa dessa forma. Só que o problema disso, a ansiedade hoje, principalmente hoje, como as coisas hoje, a tecnologia, tudo é rápido. Tudo é rápido. E nós somos acostumados com as coisas, né? Eu chego na minha casa, eu aperto o portão abre. Eu vou perto do carro, clico no botão, meu carro destrava. Eu entro no meu carro, clico no botão, motor funciona. Chego na minha casa, sento lá na televisão, clico, televisão acende. Tudo é rápido. Quero pego o meu celular, uma pizza, a pizza chega na minha casa, tudo é rápido. Um exemplo de o que nem hoje em dia. Antigamente, para você poder ver um filme, você tinha que esperar passar na TV. Era 10 horas da noite, você tinha que esperar 10 horas da noite chegar e para poder passar o filme e assistir. Hoje, você pode colocar na Netflix algum filme que você quer ver, assistir a hora que quiser, demora um tempo, assiste completo ou para. E aí a falta de paciência que nós não temos hoje, de esperar chegar. Essa longanimidade me dá uma... como explicar isso? Qual é o mal do século? Um dos maus do século, a ansiedade. Porque a ansiedade
causa outros males. Quais são o fruto da ansiedade? Vamos falar. Isso, Né? muito bom. Ansiedade tem fruto. Tem Depressão. depressão. E a depressão tem frutos. Ou seja, parece aquela coisa financeira, a pirâmide, né, financeira. Uma hora ela vai desmontar. Exatamente. E quem está no topo é que vai segurar toda a carga. Quem e é atinge a todos. Amigos, pior é isso. Parentes, familiares. Da mesma forma. Por falta desse fruto importantíssimo. Aí daí pode ver que é tão interessante que um fruto complementa o outro, né? Depois vai vir a paz. Exatamente. A paz, ela já foi. A paz já foi. A paz já foi. Quando eu falo longanimidade, é a paz. Então a pessoa ansiosa, ela não vai. Se ela é ansiosa, ela não tem paz. Porque uma pessoa ansiosa, como que ela fica? Então, você fala aí, então nós estamos aqui todos sentados, então não tem paz. A pessoa não tem paz. Quer dizer, então não tem. Se ela não tem paz, ela vai ter a longanimidade? Não vai ter. Exatamente. Como vai ter a longanimidade se ela não tem paz? Ela fica toda ansiosa, né? E aí nós falamos, nós não vamos falar agora do mal dela, mas olha a ansiedade. Todo mundo já sabe que a ansiedade é muito mal. E a falta do fruto. O que acontece quem tem falta de fruto, né? O outro vem na sequência, é a benignidade. Né? Uma dos frutos da benignidade, sabe qual é, pastor? A piedade. As pessoas impiedosas não têm o fruto da benignidade. Por quê? Exatamente. Porque ela não consegue perdoar o outro, ela não consegue compreender o outro, né? E você se torna uma pessoa benigna quando você compreende o outro melhor, né? Então fica mais fácil você aplicar uma das ferramentas mais, né, que não está aqui como fruto, mas que é o perdão. E olha, a benignidade é algo, esse fruto é algo tão interessante, porque a benignidade ela traz uma palavra que não está nos frutos aí, mas seria confiança. Vamos falar assim, uma pessoa benigna. O pastor Paulo é uma pessoa benigna. Eu vou falar de uma pessoa benigna e com confiança. Se eu entro na casa dele lá, eu tenho R$100 no meu bolso, e eu derrubo a nota de R$100, R$200, a nota de R$200, que é uma nota mais difícil tá hoje, abençoado, hein, de ter. Mas eu entro lá e derrubo a nota de R$200. Mas ele também vê, ninguém vê e tal. E eu não percebo. E pego o carro, vou embora. No outro dia ainda não percebi. Eles estão varrendo a casa e eles acham a nota de R$200 lá. Ele acha. De quem que era aquela nota? É dele. Não é, ele não tinha nota. Ele vai falar de quem que era? Do pastor Luiz que estava aqui. O que ele vai fazer? Ele vai ficar quietinho e vai ficar com ele? Não vai. Ele tem a benignidade, ele sai, vai ligar e fala, você perdeu uma nota de R$200 aqui em casa, não perdeu? Rapaz, eu tava mesmo, eu acho que eu perdi, era minha mesmo. Então, tá aqui, você vem pegar. Confiança, benignidade, amor. Não é porque ele me conhece, se for de outra pessoa, ver caindo, olha, filho, você caiu aí. Jeito. Isso, do mesmo jeito. Você quer se colocar no lugar do outro e pensar como que aquela pessoa vai ficar sem os R$200. Ela vai precisar. Tem como eu botar no meu bolso e ficar com a consciência tranquila. Então dá para nós voltar no dom do amor. Sim, e dá para adiantar também. Dá para ir para frente ainda. Dá, porque olha a sequência, quando você vai tendo os frutos, vai conhecendo os frutos do Espírito Santo, você vai evoluindo. Então, o próximo é a bondade. A bondade vai estar em qual número dos frutos? No número 6. Número 6 dos frutos. A bondade está no número 6 do fruto. Então, até agora nós vimos que se alguém tiver um dos frutos dos 6, tem todos praticamente, porque um gira em cima do outro. Isso. Praticamente. É o desencadear. Isso. Uma pessoa que começa a agir de uma forma que é broto. Um é broto, o outro é brotinho, o outro é, como que fala depois, quando a fruta ainda não é fruta, mas é pequenininha. Mas já está tudo ali no pé, né? Está tudo ali. Você vê como que é o sexto? A bondade. A bondade. Isso é bom. Bondade, uma pessoa boa. Essa bondade não é a pessoa boa por quê? Porque ela pratica o bem. Ela proporciona o bem para os outros, sem muitas vezes pensar em si, mas ela o faz
para os outros, pensando nos benefícios que os outros terão, e não ela. Embora tenha que tomar muito cuidado com esse dom, né? Com esse fruto, né? Porque vamos falar, a bondade, a gente ser muito bom, a gente quer dar conselho. E conselho é uma coisa que nem sempre é bem-vindo. Porque conselho se mete na vida dos outros, né? Você acaba passando o limite. Do limite. Você quer ajudar e você acaba interferindo, entrando na intimidade. Pode ser que a pessoa não entenda do jeito que você quer falar. Porque você tem o fruto. Você está vendo, é fácil para você, aquilo está claro, a pessoa não vai ver. E outra, quando você vai dar um conselho normalmente é para uma mudança, e mudança normalmente não é bem-vinda, né? Ninguém gosta de mudança. Ninguém gosta, por isso que os frutos tem que ser, você tem que tomar. E aí, algo interessante, né? A Bíblia diz assim, que você é mais fácil que você escute do que você fale, e quando você vê algo bom, você retenha para si. E a mudança na nossa vida, essa bondade para com os outros, ela volta lá no primeiro, é como o amor. Você faz sem ver a quem, às vezes. Sem você querer age toca, né? Com bondade, né? De praticar o bem. O bondade aqui é a prática do bem. Você não faz esperando ter retorno, né? Nunca. Não é a lei do retorno. Nunca. Não porque pode haver. Hoje se prega muito, não é mais bondade, é o interesse. O amor não tem interesse. Né? Não é bondade. Só que não tem como você fugir da lei da semeadura, né? Você não quer o retorno, mas acaba acontecendo. O bom samaritano, ele fez isso, né? O bom samaritano, exatamente. Sem esperar nada em troca. Exatamente. Mas que ele foi embora. Mas vamos falar assim, nossa vizinhança, você é uma pessoa boa. O seu vizinho lá, tá caindo no portão dele, estão tentando soldar. Você vê, você vai lá e fala, pera, eu ajudo você a segurar aí, pega lá e você ajuda a segurar a solda do portão, beleza. Aí o outro lá tá com o carro quebrado, lá empurrando só dois, fala, pera aí, vou ajudar. Um dia você está descendo do seu carro e estoura sua sacolinha do mercado, suas laranjas rolam. Se eles estiverem na rua, o que eles vão fazer? Vão correr ajudar. Quer dizer, como um desencadeia o outro. É uma coisa que... por isso que é bom ter, né? É bom ter. Faz bem pra gente. Faz bem. Eu quero falar isso, agora eu quero enfatizar. Todo dom do Espírito Santo faz bem pra você. É você que é o maior... sortudo da história, beneficiado. Isso, beneficiado é você, hein? Isso eu te falo. Você vê o outro, fidelidade. Né? Eu quando vejo fidelidade, e aí os pastores vão explorar mais, eu falo assim, a não traição. Porque uma das coisas que mais contradiz com o fruto do Espírito, o que é a traição. Você lembra quem traiu Jesus? Né? Quem traiu Jesus e qual foi a consequência disso? Né? Então, a fidelidade é quando você é fiel na justiça para com a pessoa, você é fiel, por mais que a situação, você está ali, que você mostra amizade, você mostra o amor também para com o próximo. Então, mas a fidelidade é muito sério, não? Porque eu sei que todos os dons são muito sérios, mas a fidelidade é uma aliança. E quando se quebra uma aliança, se quebra a confiança. E se você perder a confiança numa pessoa, é difícil você retomar, né? E influencia até no modo de servir ao Senhor. Influencia na igreja. Você sabe que muitos pastores se tornam rocha, pedra, por causa de membros que quebram a confiança dele. Uma outra palavra que vem junto com a confiança é ingratidão. A ingratidão, você perde algo terrível, é algo que machuca, que dói, e não é a coisa que Deus mais abominava, que Deus mais não gostava quando o povo quebrava aliança com ele, quando o povo quebrava a fidelidade. A única coisa que ele pedia para o povo é você ver assim, se fores fiel a mim, eu vos darei paz, eu te darei bens, eu te darei vitória, serás grande sobre essa terra. Ele só pedia uma coisa, fidelidade, e não era possível. Todo mundo acabava quebrando a fidelidade, decepcionando Deus, né?
Aquela palavrinha que está sempre nos carros. Deus é fiel. Deus é Deus fiel. é fiel. Mas nós, humanos, nem sempre. Mas temos que tentar ser, né? É um esforço, é o domínio próprio que vai ser lá no último. Isso. Domínio próprio. Nós temos que se corrigir a cada dia, tentar ser. Se você quebrar, olha, eu vou te dar um conselho. Se você quebrar uma aliança, peça perdão. Perdão é uma coisa muito difícil de se dar. A pessoa acha que é fácil dar perdão. Perdão não é fácil dar perdão. Tem que ter tudo dos frutos do Espírito Santo para uma pessoa perdoar. E Deus se agrada com quem perdoa. Conquiste a aliança. Não é fácil, mas conquiste a aliança de Um novo. dia nós faremos um podcast só sobre o perdão. É muito grande. Muito grande. E é um aprendizado Muito fantástico, grande. importante. Você vê que na sequência aqui, olha, para ter espírito próprio, domínio próprio, perdão, você precisa antes ter o quê? Mansidão. Mansidão, ser manso. Nossa, ser manso na situação, porque o homem manso mostra realmente a resposta que você tem o fruto do Espírito. E aí, na verdade, que você não se abala, né? Você absorve os ataques e responde com mansidão. Mansidão não é só a palavra branda. A mansidão não é só você aceitar tudo como está. Não. Mansidão é algo mais profundo como fruto do Espírito. Que mansidão você não reage da mesma forma que você foi atacado. Mansidão você não reflete aquilo que é ofensivo, que foi para você, você não passa para os outros. Você consegue absorver porque você entende que a mansidão, que é fruto do Espírito Santo, é que vai te controlar, né, para não agir erroneamente. Exato, que o cumprimento da mansidão, o versículo diz assim, vós sereis mansos e humildes de coração. Ainda não está nem no se expressar para fora, está no expressar para dentro. Lá dentro tem que ser manso de coração, humilde de coração. Quem vê uma pessoa que é mansa também é José do Egito. Manso mesmo. Ele poderia ter tudo para se vingar dos irmãos. Ele viu os irmãos e fez toda uma trama para trazer eles de volta para perto dele. Para proteger eles, porque sabia, quer dizer, olha, isso é mansidão, humilde de coração. Ele teve humildade depois de falar tudo. Ele queria o pai perto, ele queria o irmão caçula que ele não conhecia perto. Humilde José. Pessoas escolhidas por Deus são pessoas que têm isso. Claro, nós estamos dando um exemplo. Me veio de Cristo, a mulher que foi pega em adultério. Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Que era o único que não tinha pecado lá? Jesus. Ele podia até atirar e ela perguntou para ele. E dentro da lei dos israelitas, dos hebreus. Sim. Né? E ela perguntou para ele, o senhor não vai fazer? O que o senhor vai atirar? Vai falar alguma coisa? Não. Né? Vai embora, não pega Quem mais. não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos foram embora. Né? Você vê o que agora, é o bom ser bom, quando perguntaram, o senhor é bom? Ele falou, bom é só meu pai, né? É bom, é só meu pai. Aí você vê, agora chegamos no último, que é o domínio próprio. Aí esse... Que tem que ser dominado, o domínio próprio tem, porque esse é sério. Próprio. Sabe por que o domínio próprio é sério? Vamos lá, comece aí, eu vou taxar umas coisas de domínio próprio aí. Pastor Paulo, domínio próprio. O domínio próprio, até mesmo no casamento, é importante, porque quantas vezes a gente que é casado tem que abrir mão de alguma coisa que a esposa quer para poder ficar bem na situação. Aí acaba a gente tendo que abrir mão para poder ficar tudo bem. Eu pus assim, nada te desequilibra. Quando você tem domínio próprio, nada te tira do sério. Nada desequilibra você. Nada te faz ter uma resposta desagradável, agressiva. Você não conturba o ambiente, você não contamina o ambiente. Você tem domínio
próprio e você tendo domínio próprio, nada que é externo te abala. Isso, eu vou trazer o domínio próprio, vou complicar um pouquinho vocês agora. Vai, O domínio próprio. pastor. Porque domínio próprio vai mexer com o ser humano. E A natureza a humana. natureza humana. Irai-vos, mas não pequeis. Você tem que ter domínio próprio para irar, porque sua natureza humana vai fazer você irar. E você pode irar, todo mundo ira, todo mundo se ira, mas você não pode pecar. Você não pode extrapolar. E para você não fazer isso na hora que você está nervoso, você tem que ter domínio próprio. Não cobiçar. Como que você não cobiça alguma coisa? E o desejo, e a paixão, e quando você gosta de alguma coisa, não cobiçar algo do outro, não querer algo do outro, ter um domínio próprio, não ter inveja, ciúmes, raiva, rancor, inveja, vingança, querer se vingar de algo que alguém faz. Irmãos, é muito difícil, mas o domínio próprio começa aí, que você começa a testar seu domínio próprio. Aí que tá. Eu tenho costume, sabe, evangelista brasileiro, eu tenho o costume de falar, que as pessoas falam assim, é um domínio próprio. Você casa, quando você casa, você não deixa de gostar de mulher. Não. Porque antes de você casar, você olha uma moça, gosta daquela, mas namora, não deu certo. Daí você vai namorar com outra, você vê... Qual é a primeira coisa que você vê na moça? Você vê a beleza dela, você vê o sorriso dela, alguma coisa nela te chama atenção. Ou seja, não deixa de ser uma cobiça. Você passa a cobiçar algo nela, bonito, simpatia, alegria dela, algo te chama atenção. Então, mas você tem o domínio, porque você não vai pecar, ou seja, não vai pecar, não vai fazer nada. Você vai... Aí, quando você casa... Você não parou de gostar de mulher. A diferença é que você passou a gostar de uma mulher. Domínio próprio. Porque se você não tiver domínio próprio, você ainda vai continuar escolhendo, cobiçando. Você acha que você está ainda no jogo da escolha, de achar uma. Você já achou, acabou. Agora é aquela. Agora você vai dar a alegria para ela. Agora você vai dar o que ela precisa. Você vai cuidar dela. Você vai ser o companheiro do lado dela. Você vai ser aquele que vai escutar, o confidente. Vai compartilhar os sonhos, os desejos, os prantos. Isso é um casamento que é para um outro podcast, né? Outro podcast. Quando não quiser citar agora, uma nós coisa... falamos do fruto. De todos os frutos, esboçamos rapidamente por cada um. Sim, bem rápido. Para você identificar qual deles você está mais desenvolvido. E nos conhecer também, né? Agora, como esses frutos, né, interagem em nós e como que eles chegam em nós para que nós sejamos espelho do Espírito Santo nessas ações do fruto. Como isso acontece? É um de repente? É um caminhar com Deus? É um malabarismo espiritual que de repente eu começo a ter os frutos do Espírito? Como isso acontece? Tem uma ideia, pastor Paulo? Diga para nós como isso começa a se mover em nós. A partir do momento que a pessoa vai para a igreja e ela tem um encontro com Jesus, ela começa a quebrantar o coração mais mole. Muitas vezes ela tinha um coração de pedra, ela começa a ficar mais sensível à palavra, ela vai ouvindo, porque a palavra diz, né, que é pelo ouvir a palavra. Ela vai quebrantando o coração e os frutos vão vindo na vida dela. Eu vejo sempre assim, uma coisa sai, a outra entra. Para uma coisa entrar, a outra precisa sair. Então, ouvir a palavra, e a palavra vos libertará. A palavra da verdade vos libertará. Tudo acontece quando a pessoa começa a ouvir a palavra, começa a entender a palavra, começa a palavra a ter efeito, a palavra é viva, a palavra tem vida, por isso que a palavra tem vida. Ela vai fazer um mover dentro de nós, ela vai transformar dentro de nós, não vai acontecer de uma hora para outra. É ouvir uma palavra. Você pode ouvir uma palavra 10 vezes, um versículo, uma palavra pregada 10 vezes. Em algum momento aquela palavra vai entrar diferente no seu coração e vai fazer mudança no seu coração. Quando ela fizer essa mudança, vai surgir um fruto, algum desses frutos em nós. O início de uma mudança, o início de um fruto desse em nós vai acontecer.
Agora, esse entra ou sai, hora que nós fomos encerrar, até tem o finalzinho do versículo aqui, ó, que diz assim, ó, e sobre isso não há lei, né? Mas daí sobre isso não há lei, o que há lei? Lá no começo, daí nós vamos dar uma lida no começo aqui, antes de encerrar, porque nós não vamos comentar nada do início, mas são aqueles que tem que sair de nós, para isso entrar. Eu tenho assim, se o fruto é do Espírito, da mesma forma que quem distribui os dons espirituais é o Espírito Santo de Deus, quem nos concede esses frutos vem pelo próprio agir do Espírito Santo de Deus. O próprio Espírito Santo de Deus começa a colocar os frutos que são dele em nós. E aí o pastor Paulo colocou bem. Como isso começa a acontecer? Virando a esquina? Não. Buscando a palavra, buscando entendimento, buscando compreender as coisas do reino. E isso começa a se mover em você. Através do Espírito Santo, começa a mover em você e você começa a refletir esses frutos para os demais. Que eu tenho isso sempre como uma palavra, o exemplo. O exemplo é primordial na vida do homem. Ele mostra as coisas pelo exemplo. As pessoas que têm os frutos do Espírito, elas dão exemplo dos frutos. E isso para os outros é aquele comentário que a gente sempre... Nossa, aquele irmão, hein, é uma bênção por causa disso. Aquele irmão é uma bênção, aquela irmã é uma abençoada. Por quê? São os frutos que ela possui do Espírito que emana para fora dela e nós reconhecemos. Tirou as palavras da minha boca, ia falar isso, exatamente isso. Porque as pessoas veem o fruto e daí vê uma árvore com um fruto. Quem não vê uma maçã, vai lá em algum lugar e vê uma maçã bem vermelhinha, bonita, brilhando e não quer dar uma mordida nela. Os exemplos. Né? Então uma pessoa olha para nós temos que ter os frutos, por quê? Porque através dos nossos exemplos, outras pessoas vão querer servir a Cristo. Por isso que nós temos que ser imitadores dele. Nós não ganhamos outras pessoas por muito falar, mas pelos nossos exemplos. É o exemplo que ganha as outras pessoas. Fala assim, eu quero ser igual ele, eu quero ter as mesmas coisas que ele tem, eu quero sentir o que ele sente, porque ele fala, mas eu não compreendo, então eu quero sentir, porque só sente os frutos do Espírito Santo quem é espiritual. E muitas vezes as pessoas que vão para a igreja pela primeira vez, elas não vão muitas vezes ali buscando por Jesus, é buscando pelo casamento, é buscando pela vida financeira, e quando ela chega lá na igreja, ela começa a ouvir a palavra e vê que Jesus muda, vê que Jesus tem a salvação para a vida dela, aí ela começa a entender muito melhor e vê que Jesus tem algo além do... Você vê, Paulo, você falou uma coisa assim que todo mundo vai para a igreja, na verdade, não é pela salvação, né? Sempre é por um motivo, é mesmo da salvação. E nenhum desses frutos. Mas daí você falou, ela vai para lá com interesse e acaba encontrando outras coisas muito melhor. Muito melhor. Se todo mundo fosse para a igreja, entendesse isso e fosse para a igreja buscando isso, olha, sensacional seria. Sei que não vai ser assim, mas seria sensacional. Porque é algo extraordinário. Ter os frutos, sentir a presença de Deus, do Espírito Santo, é algo sensacional. E, antes de nós acabar, eu quero fazer a leitura lá de cima do que sai para os frutos entrar. Sim. Quer ver? Vou fazer a leitura aqui, ó. Estamos aguardando. Olha lá, aqui, ó. Eu vou ver onde começa aqui a vida do Espírito Santo, cumprimentos, porque a carne... Ó, eu vou ler desde o 16. Digo, porém, andai em espírito e não... A leitura minha aqui é mais difícil aqui. Paulo, lê para nós do 16, aí Paulo, o brasileiro, lê do 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, a vontade da carne, né? Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se uns ao outro,
para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estejais debaixo da lei. De novo sobre a lei. Debaixo da lei. Porque Porque quem a tem lei- o fruto do Espírito, a lei não há como acusar. Não tem acusação. Não tem. Sim. Exatamente. Não tem acusação. E vê que a carne, nossa carne, que nós falamos do útero da mansidão própria, a nossa carne é uma luta contra aquilo, porque nós cobiça. Quem não cobiça? Porque a nossa carne é inclinada à lei. Quem não tem raiva, não tem ciúmes, quem que não ira, nós temos que ter controle sobre tudo isso, sobre tudo. E quem nos dá? O Espírito. O Espírito. Continue lá, Paulo. 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissersões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Não herdarão. Não entra no céu. É. Então os frutos do Espírito é necessário. É um passaporte. Não, passaporte. Tem fruto? Entra. Não tem fruto? Amém. Você vê que a lei é o oposto ao fruto. Oposto ao fruto. E quem tem fruto, na lei não pode acusar. Não tem o que acuse. Não tem como. Pronto. Vamos assim. É isso. Espero que para os irmãos tenha sido agraciado, irmão, com conhecimento, com informação. Comentem aí, né? Comentem aí. Comece a fazer essas mudanças na sua vida. E se ficou dúvida? Fácil. Fácil, façam pergunta, escrevam aí, olha, em tal passagem tive dúvida. Vou deixar aí. Escreva no rodapé aí, escreva nos Sim. comentários, né? Sim. Mande perguntas, olha, eu gostaria que fizesse um podcast só referente a isso, só referente ao pecado, ou só a inveja, como lutar com... Olha, põe aí, escreve aí no comentário. O oposto, pecado e perdão. Adultério. Eu casei com ela. Se eu trair ela, eu não amo ela. Como que eu amo? Eu traí. Se eu trair alguém que eu amo, então eu não amo. Então, o que você quer pôr? Põe aí, escreve aí que a gente, né? Lembrando também todo O mundo, amor né? se esfriou. Um dos dois. Você ia falar, Paulo? Lembrando pro pessoal se inscrever no nosso canal, porque sempre vai ter podcast, então vai receber os vídeos aí do YouTube. Não esquece de dar um joinha. Você gostou? Você não gostou? Você dá um joinha, mas eu prefiro que você dê um joinha. Agradecemos a acolhida da agência Comunicave, né, na pessoa do Deus Ded, da doutora Cíntia, né, muito agradecido. Obrigado e Uma Deus boa os noite. abençoe. Que a paz do Senhor esteja com todos.